perfeito. Do que trata a justiça, do bem e do mal, tem a ver, mas com direitos e deveres. Justiça trata de direitos e deveres. Na questão 115, fala do nosso principal direito. Qual é? O principal direito está lá, nós vimos agora há pouco. Da questão 115, vimos agora há pouco os slides. Vamos voltar lá para você não colar. Qual é o maior direito? Para que nós fomos criados? Está na questão 115, na 614. Para sermos felizes. Então o maior direito nosso é ser feliz. O nosso maior direito é ser feliz. Mas Deus dá a felicidade para nós? Ou Ele dá a semente da felicidade para nós? Ele dá a semente da felicidade. Cabe a nós cultivarmos. Então qual é o nosso maior dever? Ser feliz também. Porque se nós vamos conseguir um direito praticando um dever, o dever maior que nos cabe é sermos felizes. E como é que se é feliz? Cumprindo as leis de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, né? Entender como funcionam as leis, sentir amor por elas e vivenciá-las. Está faltando uma dimensão, que é a dimensão caridade. Qual é o princípio evangélico? Você falou agora há pouco. Fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito assim. Então, esse é o segundo ensinamento de Jesus, fundamental para que a dimensão caridade da lei seja efetivada. Então, vejamos, no resumo: lei de amor, justiça e caridade. Estamos fazendo um exercício reflexivo de como funciona essa lei, para que nós possamos, nesse exercício de auto-amor, entender o funcionamento da lei maior. Tudo Jesus ensinou, só que Ele ensinou de forma alegórica. No resumo, a dimensão amor vai ser realizada pelo amor às leis de todo o entendimento, entender como elas funcionam, senti-las no coração e vivenciá-las com toda a alma. Esse exercício para entender as leis assim é um exercício de auto-amor profundo, de amor a nós mesmos de modo profundo. O amor ao próximo se desdobra da dimensão caridade, fazer aos outros aquilo que queremos que seja feito a nós. Quando nós exercitamos isso, é possível não ser feliz? Não, porque quem exercita o amor nesse nível, conhecendo as leis, fazendo esforços para se auto-amar, fazendo esforços para fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito assim. E isso no nosso nível evolutivo são exercícios que nos cabem. Mandamento na linguagem que Jesus usava, significa em português exercício. Não é uma ordem, não é uma obrigação. É um exercício que nós fazemos no nosso dia a dia. Então só nos resta, se fizermos esses exercícios, nós vamos cumprir o dever de amar e sermos caridosos. Isso vai nos gerar a felicidade. Gradualmente nós vamos nos tornando pessoas mais felizes até um dia chegar na pura e eterna felicidade. Ficou claro? Lei de amor, justiça e caridade. Vamos para frente. Temos uma outra lei muito importante que está intimamente ligada à lei de amor, justiça e caridade, que é a lei de misericórdia. Para que serve a lei de misericórdia? A lei de misericórdia é uma lei que nos convida a utilizar todos os recursos que a providência divina nos oferece para evoluir e crescer. Nós estamos no corpo não para nos divertir, como nós falamos agora há pouco, mas para evoluir e crescer. E a lei de misericórdia é que nos está o tempo todo nos tutelando. Porque se fosse pelo nosso mérito, nós estaríamos aqui com corpos normais, com tudo isso que nós temos?
a grande maioria de nós. Se fosse pelos nossos méritos, nós estaríamos nos contorcendo numa cama, com muita dor, estaríamos paralíticos, aleijados, cegos, surdos, idiotas mentalmente. Estaríamos nessas condições, se fosse pelas causas que nós já produzimos. Mas a lei de misericórdia é tão grande que até espíritos suicidas renascem em corpos normais, com inteligência, com capacidade para auxiliar outros espíritos suicidas na mediunidade, como a grande médium brasileira Ivone Pereira, que nós estudamos o caso dela no livro A Prática da Mediunidade com Jesus. E muitos médiuns acontece isso, de ao receber um corpo normal pela misericórdia divina para auxiliar outras pessoas. A grande maioria de nós está nessa condição. Nós acessamos a lei de misericórdia com uma virtude, a virtude da compaixão. A compaixão é a virtude que faz com que nós acessemos a lei de misericórdia, seja em nós mesmos, seja com o nosso próximo. Porque diante das nossas mazelas, cabe a compaixão. Diante das mazelas do outro, cabe a compaixão. A compaixão é um sentimento que faz com que você busque as suas limitações e não fique com dó de você mesmo por causa dessas limitações, nem exija de você superar essas limitações de uma hora para outra. A compaixão é a virtude que faz com que você se entenda, se acolha e busque fazer todos os esforços para melhorar aquela deficiência, desenvolvendo as virtudes que vão transmutar aquela deficiência. Com os outros, você vai acolher o outro e estimular o outro a fazer o mesmo, já que você não tem condições de fazer isso pelo outro. A próxima lei que está relacionada a essa é a lei de igualdade. Todos nós somos iguais, temos as mesmas oportunidades. É o que nós vemos na questão 115 também. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Mas fulano é muito melhor que eu, porque ele já se esforçou mais do que você. Da mesma forma que ele se esforçou e está melhor em todos os sentidos, você também pode se esforçar e chegar lá. E como que a gente se esforça? Outra lei de progresso. Todos nós somos criados para progredir. Não vimos na questão 115? Os que aceitam submissos na meta, as provas que Deus nos submete, vão chegar mais rápido, porque vão fazer mais esforços. Os que se murmuram, que se insurgem contra as leis, vão demorar mais tempo, mas todos nós vamos progredir. Isso em várias questões dos Espíritos falam a mesma coisa. Para que nós desenvolvamos, cumpramos essa lei, que virtude nós somos convidados a desenvolver? Uma virtude que pouca gente quer desenvolver. A compaixão é na lei de misericórdia. A lei de igualdade, virtude da igualdade. E na lei do progresso, para que nós progredamos, o que é necessário? Desencarnar? Não, essa é a lei da reencarnação, que é processos contínuos. Mas aqui agora, não vamos esperar desencarnar para progredir só depois. Vamos aqui agora, o que nós podemos fazer? Desenvolver uma virtude. Reforma íntima. Reforma íntima não é uma virtude, é um processo. A humildade é muito significativa, mas não é dessa lei que ela é. A resolução. Somente pessoas resolutas que acionam a lei do progresso. Eu quero melhorar. Eu quero ser uma pessoa mais cristã. Se eu quero, eu tomo essa decisão. Então a resolução, a decisão, que é a mesma coisa, é a virtude que aciona a lei do progresso. Juntamente com a lei do progresso, nós temos uma outra lei, que é a lei do trabalho. Tem um ditado que diz: só progride
quem trabalha. Mas esse ditado é visto só do lado material, né? E do lado espiritual? Não é a mesma coisa? Também é a mesma coisa. Só progride quem está decidido por trabalhar suas questões íntimas. Aliás, o trabalho é o principal, porque alguém leva os seus euros para depois que desencarna, ou vai levar só as suas virtudes? Nós levamos para a dimensão espiritual só as virtudes que desenvolvemos. Os euros vão ficar tudo aqui. Então, o maior trabalho não é o de conseguir euro para a conta bancária. O maior trabalho é o de desenvolver as virtudes. Qual a virtude que nós acionamos a lei do trabalho? Vejamos que a lei do progresso é ser uma pessoa resoluta, decidida. Decisão, resolução. E a lei do trabalho? Esforço é um processo, a virtude. Qual que é a pessoa que não quer trabalhar? Como que ela é? Preguiçosa, ociosa. A ociosidade nos afasta da lei do trabalho. A operosidade nos aproxima da lei do trabalho. Então, sermos pessoas operosas. Operosas não é aquela que faz muita coisa, é aquela que faz bem muitas coisas, que faz esforços continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados para amar as leis divinas na sua consciência. Então essa é a operosidade, a virtude que aciona a lei do trabalho. O Livro dos Espíritos, lá no capítulo sobre a lei do trabalho, fala da ociosidade daqueles que não querem acionar a lei do trabalho. Agora, tudo começa nesta lei, inclusive a própria ação para cumprir a lei da maior, a lei de liberdade. Porque se nós, como espíritos imortais, não acionarmos a lei de liberdade, como que nós poderíamos fazer exercícios para amar as leis de todo entendimento, de todo o coração, de toda a alma e ao próximo como nós mesmos? Como poderíamos fazer exercícios para operar, para que nós possamos utilizar da virtude da resolução e progredir? É a partir da escolha que nós fazemos. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu acesso a lei de liberdade. A questão 115 fica muito claro isso. Uns aceitam submissos, outros murmuram. Os que murmuram que estão acessando a lei de liberdade ou não? Como não? Estamos. Se nós murmurarmos e não quisermos cumprir as leis divinas, não tem jeito de não cumprir a lei de liberdade. Só que é a lei de liberdade com virtude ou sem virtude? Sem virtude. Qual a virtude que nós acessamos equilibradamente a lei de liberdade? Lá na questão 614 nós temos essa virtude implícita. Que virtude é essa? A lei é aquela que nos mostra o que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer. Qual a virtude que a gente faz escolhas acertadas? Livre-arbítrio é o atributo da lei ligado à lei de liberdade. E a virtude que proporciona para nós a melhor escolha. Porque quando nós escolhemos seguir as leis, nós vamos ser felizes. Então essa é a melhor escolha. Quando escolhemos aquilo que nós não devemos fazer, vamos ser infelizes. Está lá claro na questão 614. Qual é a virtude que nós acessamos essa escolha? Como? Consciência? Consenso. Bom senso. Bom senso não seria uma virtude propriamente, mas está ligado a essa virtude. Bom senso é um instrumento do Espírito, a forma que agir. Discernimento. Já ouviram falar dessa virtude? Discernimento. Discernir aquilo que eu posso e devo daquilo que eu posso
mas não devo. Posso porque existe a lei de liberdade, mas não devo porque vai me gerar infelicidade. Como eu quero ser feliz, eu vou utilizar a virtude do discernimento. Aí eu acesso a lei de liberdade vejamos, com uma outra lei que está associada à lei de liberdade, a lei de responsabilidade. Mas antes vamos ver um outro conjunto de lei que surge a partir da lei de liberdade. Até que horas nós podemos ir? Até que horas nós podemos ir? À vontade? Eu posso ir até meia-noite, amanhã não? Porque acho que concluir esse raciocínio é importante para nós. Né? Uma lei que está implícita no livro dos Espíritos, em várias questões, mas que não é prestada atenção porque não tem um capítulo dessa lei, como tem da lei de liberdade, de igualdade, é a lei de permissão. Por que lei de permissão? A lei de permissão está ligada à lei de liberdade muito intimamente. Eu sou livre para fazer qualquer escolha que seja boa ou má para a minha vida. Agora, eu só vou fazer uma boa escolha se eu me permitir. Por quê? Logo em seguida a lei de permissão vem uma outra lei, que é a lei do dever. E logo em seguida vem uma outra lei, que é a lei do mérito. Também estão implícitas em livro dos Espíritos. A lei do dever, o Espírito Lázaro fala em Evangelho segundo o Espiritismo, no item que ele aborda o dever. Ele fala que o dever é uma lei divina. Ele é uma lei e ao mesmo tempo uma virtude. A lei de permissão é permissão do quê? Vejamos. Nós vimos lá na questão 115 que nós fomos criados para a felicidade. Na questão 614, nós vimos que o caminho para chegar à felicidade é o cumprimento das leis divinas, naturais. Mas para que nós sejamos felizes, o que é necessário? Nossa cultura, a cultura ocidental, que trazemos séculos de uma deturpação da mensagem de Jesus, o que aconteceu com a cultura ocidental que nós fazemos parte? Seja aqui em Portugal, seja no Brasil, todo mundo ocidental ainda está muito impregnado nisso. O que é isso? Que ao longo dos séculos, foi usado pelas igrejas católicas e reformadas, inclusive, para manipular consciências. Medo de quê? Medo de Deus. Medo de Deus nos castigar. Então esse medo do castigo divino produziu em nós um sentimento de culpa muito grande, todas as vezes que nós cometemos erros, que eram vistos como erros ou como pecados execráveis. Erros ou pecados, como que era visto? E às vezes, para muita gente, ainda é visto como pecado. Pecado é algo, essa palavra, que na época de Jesus tinha uma conotação simples de errado algo. Na Idade Média, como que ela foi utilizada? A venda das indulgências e tudo mais. De uma forma em que o ser humano era invocado uma culpa muito grande para comprar as absolvições. Na igreja, o próprio Lutero sim surgiu contra isso, mas depois nas igrejas reformadas, essa cultura da culpa ficou mais intensificada ainda, até do que na igreja católica. As pessoas batem no peito, minha culpa, minha massa de culpa e tudo mais. Então tudo isso gerou o que para nós? Nós não merecemos ser felizes. Muita gente traz impregnado isso na sua mente. Mesmo hoje com o espiritismo, com o conhecimento de que Deus nos castiga, Deus nos oferece pela lei de misericórdia todos os recursos, muitos de nós ainda temos grandes dificuldades com o mérito. Porque, vejamos, a lei de misericórdia que está lá em cima é uma lei que nos oferece como
dádivas, todos os recursos. Mas Deus nos oferece os recursos para que nós, pelo nosso mérito, conquistemos esses recursos. Então Deus nos dá todos os recursos para sermos felizes, mas a felicidade não vai ser dada pronta para nós. Ela é conquistada por nós. Para conquistar é preciso acessar a lei do mérito. Mas se existe dentro de nós uma objeção muito profunda do tipo, eu não mereço ser feliz, o que eu vou fazer? No nível da permissão aqui, do eu posso, eu me boicoto. Eu não me permito realizar as ações que vão me gerar felicidade. Então a pessoa vive se boicotando muitas vezes. Então esse conjunto de 4 leis acaba não sendo realizado, porque no nível da permissão a pessoa se boicota. Ela até quer, ela fala que quer, mas ela entre o querer e o conseguir, lá dentro existe eu não posso, porque eu não posso ser feliz, porque existe uma sentença que ela própria lavrou, que ela precisa sofrer para melhorar, para ser uma pessoa boa. Isso tudo não tem nada a ver com as leis divinas, não tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus. Nós somos todos convidados a ressignificar isso num nível muito profundo em nós, para podermos aí sim acessar as leis de uma forma bem. Então, é muito importante nós acessarmos essa lei. E essa lei é acessada através de 3 virtudes. Uma já foi alguém que falou aqui, que é a humildade. As outras 2 virtudes é o sentimento de aprendiz, que é uma virtude de condição, e a mansidão. Jesus nos ensina isso quando ele fala: aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Então ele é o mestre, nós somos aprendizes. O aprendiz erra, gente? Algum aprendiz erra? Sim. Se ele não errasse, ele não seria aprendiz, seria mestre. O mestre, como Jesus, o Espírito Cristo, nunca erra, porque ele já alcançou a perfeição. Mas o Espírito está em evolução, que é aprendiz, erra. E se erra, pode aprender com erro? E se aprender com erro, está evoluindo? Sim. Então por que nós vamos lavrar uma sentença de condenação quando nós erramos? Não faz sentido. Isso só vai acontecer se nós nos exigirmos uma perfeição que nós ainda não podemos dar. É isso que vai acontecer com que a pessoa não acesse a lei de permissão. Se ela cultiva o sentimento de aprendiz, a mansidão e a humildade, o resultado vai ser ela buscando nesse exercício de humildade, mansidão e sentimento de aprendiz, dizer para ela mesma: eu posso sim, porque eu quero e eu mereço ser feliz. Para que ela mereça ser feliz, ela vai acessar a lei do dever, a partir da virtude do dever. Então nós temos esses 4 verbos aqui. Eu quero ser uma pessoa melhor, mais cristã, mais de bem com a vida. Quero. Se eu quero, eu posso desenvolver isso gradualmente na minha vida. Se eu posso, eu consigo, eu vou buscar todos os recursos para isso. Eu vou estudar as leis divinas, como elas funcionam. Eu quero conhecer tudo isso para que eu possa aplicar isso na minha vida. Como um dever está assinado na consciência. Nós vimos na questão 115 isso. E aí, a partir disso, nós vamos nos proporcionar